Estamos apresentando o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu esqueci da vinheta, né? A voz do divino, mas vai aqui no gogó mesmo, né? Louvado seja Deus. Voltei para a abordagem de Romanos, capítulo de número 3. Romanos, capítulo de número 3. Lembrando aos irmãos que tem uma primeira live no Facebook, a live de abertura, né, do programa, a live de abertura do programa. Então, os irmãos que quiserem ouvir, né, as coisas que foram importantes nesta abertura do programa desta terça-feira, abençoada, dia 28 de maio, né? Eu queria que vocês assistissem a abertura, quem perdeu. Aí você ou vai lá no status do WhatsApp, se você não está inscrito, né? Não está curtindo a página Plantar Acorda Bênção, ou vai no perfil Acorda Bênção, que eu postei lá também, para você ouvir o que eu falei. Essa live é só da ministração da palavra. Essa live é só para a ministração da palavra. Ela não vai para o YouTube. Essa vai para o YouTube, aliás, né? Então, um abraço para você que está no YouTube. Já. Amém? Em nome do grande Senhor Jesus. Mas a outra não. A outra fica só no Facebook. É um pedido que eu fiz para o Luciano Ricardo, né? Nosso irmão Luciano, para quem eu mando um abraço. E eu só tenho que agradecer. Amém? Romanos, capítulo de número 3. Romanos, capítulo de número 3. Eu queria ler como esta primeira parte de Romanos 3. Vamos dividir Romanos. Esse capítulo, eu não sei se eu divido ele em 2 partes, 3 partes, não sei, vai na inspiração, né? Deixa eu ver também o tempo aqui. O tempo também não ajuda. Mas eu gostaria realmente de ler este capítulo. Eu sugiro que vocês leiam, senão eu já vou tomar muito tempo lendo. Que ele fala, né, sobre o privilégio dos judeus, sobre a pecaminosidade humana, mas ele é rico em tratar da justiça de Deus e da justificação pela fé em Jesus Cristo. Aleluia. Lembrando que eu estou no Facebook e estou no Instagram, né? E depois vai para o YouTube. Glória a Deus. Quando a gente tiver o número de inscritos suficiente, a gente faz no YouTube ao vivo. Para isso eu preciso que você que não é inscrito no YouTube se inscreva, para a gente poder fazer no YouTube ao vivo, né? Amém? Pelo celular. Tem um computador, mas a gente está com um probleminha também de transmitir no computador, né? Mas o nosso operador, nosso técnico, nosso produtor, o crânio da Rádio Acorda Bênção, da Rede Cristã, ele vai ver isso para nós, que é o Luciano Ricardo. Então, esse capítulo é importante que você leia ele depois dessa abordagem, se já não leu, se já não está familiarizado com esse capítulo, não é? Porque Paulo exalta aqui a justiça de Deus. Logo ele adianta que todos nós estamos, né, debaixo do pecado. Todos. Tanto judeus como gregos, que eram as civilizações maiores do mundo de então. Mas quando ele se refere aos gregos, ele está envolvendo todas as outras civilizações gentílicas, né? Eu já expliquei a diferença entre ser judeu e ser gentio. Ser judeu, claro, judeu era da tribo de Judá, né? Mas ficou comumente conhecido o povo de Israel depois como povo judeu, porque é tudo descendente de Jacó, tudo descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó.
Claro, a tribo que mais tem um destaque é a tribo de Judá, porque foi a última tribo a se rebelar, né, contra Deus, e foi de onde veio Davi, com quem Deus fez um pacto de sal, e de onde veio Jesus. Por isso que Paulo, ele comenta aqui, no versículo 1, qual a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão. Aí ele diz, muitas em toda maneira, porque primeiramente a palavra de Deus lhes foram confiadas, no sentido de Deus ter chamado Abraão, não é? Ter chamado Abraão, e de Abraão veio Isaac, e de Isaac veio Jacó, e de Jacó veio as 12 tribos de Israel. A tribo de Judá era uma das tribos, volto a dizer, foi uma das últimas tribos a se rebelar contra Deus, foi da tribo onde veio Davi, com quem Deus fez um pacto de sal, e o Messias foi prometido dessa linhagem, né, dos judeus, da tribo de Judá. Jesus foi judeu, né, humanamente falando, na genealogia, que muita gente não gosta de ler, mas é importante ler para conhecer, né, os antecedentes de Jesus como ser humano. Muito embora Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo, né, mas de uma mulher que era judia. Enfim, ser descendente de Israel, né, era ser coparticipante das promessas que Deus fizera a Abraão, com o detalhe da circuncisão. A gente já explicou isso na abordagem de Romanos capítulo 2, parte 2. Inclusive com um tema importante, precisamos ser e não aparentar, porque se é judeu e é circuncidado, mas não cumpre a lei, então a circuncisão e o ser judeu não adiantava de nada, né? No sentido salvífico da coparticipação das promessas que Deus fizera a Abraão. Tinha que as duas coisas andarem juntas, a nacionalidade, né, a genética, digamos assim, né, geneticamente falando, e esse DNA espiritual também, né, tinha que andar junto, que era a circuncisão de coração. A circuncisão de coração, como Paulo diz no capítulo 2, versículo 29. Então, os judeus têm a vantagem, sim, mas isso não os salva. Isso não os salva. Há uma abreviação dos dias por causa da promessa que Deus fizera a eles, o pacto de sal que Deus fizera com Davi. O pacto de sal é um pacto insolúvel, não é? É uma aliança que Deus não quebra. O homem quebrou a aliança várias vezes com Deus, mas Deus não quebra. Mesmo sendo nós infiéis, Deus permanece fiel. E um detalhe que eu gosto sempre de frisar aqui, no capítulo 3, no versículo 3, que se alguns forem incrédulos, a incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado, não é? Porque Deus, ele há de julgar o mundo, não é? Deus não comete erro, Deus não falha, Deus não erra. Amém, amados? Agora Paulo faz um trocadilho aqui com relação à justiça de Deus e a infidelidade dos homens. Por quê? Porque o povo de Israel, em muitas vezes, maioria das vezes, como até hoje em dia, tá? Se rebelaram contra Deus. Se rebelaram contra Deus. Mas mesmo assim Deus teve misericórdia. Sim, Deus usou povos para punir Israel. A gente percebe lendo Esdras, capítulo 9, deixa eu conferir aqui com vocês, rapidinho, né, porque faz tempo que eu não passeio no Velho Testamento. Então, mas Deus usou muitas vezes os povos, né,
para punir Israel. Exatamente, né? Deus, deixa eu conferir aqui. Esdras, capítulo 9, 10, né? Neemias também fala disso. Então, nós temos uma oscilação muito constante do povo de Israel, né? Nós temos uma oscilação muito constante do povo de Israel e Deus usando os outros povos para punir Israel. E vimos graça de Deus, Paulo começa a falar de um assunto aqui, que lá, me lembro agora, no capítulo 12, ele diz, deixa eu ver se é capítulo 12 mesmo, Jesus. É o capítulo 12, não. É no capítulo de número 6, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante. Se você ler o capítulo 3, você vai entender o que eu estou dizendo. Por quê? Observemos que no versículo 7 do capítulo 3, ele diz: mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador. E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desse é justa? Isso aqui eu me lembro, né, ouvindo, como eu já fiz uma abordagem, né, sobre a predestinação fatalista, porque os calvinistas, quem é dessa linha teológica, que diz que Deus destinou umas pessoas para o céu e outras para o inferno, né? Então não faz sentido a salvação, o sacrifício de Cristo. Deus seria muito injusto. Enfim, né? Algumas pessoas dizem, então vamos fazer coisas erradas, porque mesmo assim estamos salvos, fomos escolhidos e vamos para o céu de todo jeito. Não é bem assim, não é por aí. Não é por aí. Aí eu li o capítulo 6, versículo 1, para você entender que o 6, capítulo 1, é mais familiarizado, de repente, do que essa parte do capítulo 3. Não. Deus pune os que excedem na maldade. Deus pune os pecadores. A verdade de Deus vem à tona para mostrar o quanto nós somos falhos. Por isso que a palavra de Deus diz que pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei não é má, ao contrário, a lei diz, ei, você está errado. Porque a gente vai fazendo as coisas achando que não. Mesmo a gente tendo um senso de moralidade, porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus, existe um senso de moralidade, existe um self em nós. Existe um self em nós. Na psicologia, o self é a essência. Nós temos razão, nós temos consciência. Às vezes, nós estamos desorientados, às vezes estamos cegos, tapados, ignorantes. Termo que é usado da teologia, mente cauterizada. Mas aí a verdade de Deus está dizendo, princípio divino, está estabelecido na Escritura, gravado nas tábuas do nosso coração, e como Paulo disse acerca dos que não têm lei, são julgados, a gente viu isso no capítulo 2, não é? Porque a lei está em seus corações, sua consciência, versículo 15 do capítulo 2, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os,
quer defendendo-os. Não precisa fazer discipulado para ter isso, não. Isso é fato. O discipulado vai ajudar você a ter conhecimento bíblico. E que deve. A frequência ao escuto de doutrina, ao escuto de estudo bíblico, a leitura da Bíblia. Vai ajudar você a ter conhecimento de verdades bíblicas. Mas não vai lhe dar a consciência. Essa consciência já existe. E quando você recebe o Espírito Santo, essa consciência ela é acesa, ela é aguçada. Ela passa a funcionar efetivamente para lhe gerar santidade. A ideia é lhe gerar santidade. Se você se lambuza mais no pecado, se você se afasta mais de Deus, é porque você não está limpo, você está sujo. E a Bíblia diz, o limpe-se mais, o sujo, suje-se mais. Ou seja, quem é limpo se limpa mais, quem é sujo se suja mais. Mas é a pessoa que faz essa escolha, é a pessoa que toma essa decisão. Tá? Em resumo aqui, Paulo está dizendo que não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos estão debaixo do pecado. Versículo 9 do capítulo 3. Todos estão debaixo do pecado. Hã? Não há, versículo 10, um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Ele está falando aqui do curso pecaminoso. E claro, ele estava evangelizando os romanos, que estavam sedentos de Jesus, estavam buscando a Jesus, como eu sou sedento de Jesus, como você é sedento de Jesus, está buscando ao Senhor. Aí é outra coisa, ele está falando aqui de um estado de pecaminosidade profunda, que está no mundo. E não quer saber de Deus. Deus até chama, toca, vai, pá, mas a pessoa não quer. Como tem pessoas da igreja, no circuito evangélico. Eu tive, quando eu estava já começando a ficar mais enfermo, eu tive uma igreja, tá? Inclusive tem uma das boas visualizações de lá no canal, Igreja Família Bethesda, né? E eu disse ali da ministração, eu já postei esse link no WhatsApp do Acorda Benção. Vou postar de novo. Que a igreja está contida nas denominações. Poxa, pastor, a igreja está contida nas denominações e a igreja é pequena, é? Não, a igreja não é pequena. A igreja, ela transcende as paredes. Ela transcende o espaço geográfico. Por que a igreja está contida nas denominações? Porque denominação é um negócio pequeno. É pequeno. Tem suas centenas e milhares de membros, mas é um negócio pequeno. Tá? A igreja não cabe ali todinha, para começar, porque a igreja é cosmológica. A igreja não é a universal, mas ela é universal. Ela não é a católica, mas ela é católica. Ela não é a mundial, mas ela é mundial, a igreja. Então a igreja somos nós. A igreja não são as paredes, não são os móveis, não são os semoventes. A igreja são pessoas. A igreja somos nós. Nós é quem somos os membros do corpo de Cristo. Amém? Então, por que a igreja está contida nas denominações? Porque há pessoas que fazem parte das denominações, mas ainda não são igreja. Não nasceram de novo. Não são sujeitas a Cristo. Porque para ser igreja tem que nascer de novo. Requisito. Nascer de novo. O que é nascer de novo, pastor? É eu me determinar de toda a minha força, de toda a alma, de todo o meu entendimento, a obedecer o Evangelho de Jesus. Efésios 5, verso 24. É eu estar sujeito a Cristo. Se não houver sujeição a Cristo, não é igreja. Entende? E há muita gente nas denominações que não são sujeitas a Cristo. Entende agora porque a igreja está contida nas denominações? E não as denominações da igreja?
Então, quando ele está falando aqui que não há um justo sequer, que não há quem busca Deus, está falando de quem está vivendo na pecaminosidade, não quer, está nem aí para as coisas de Deus. Os sinais estão, como diz o hino, os testemunhos indicam que breve Cristo virá. Os sinais estão acontecendo, que a nossa redenção, estão provando que a nossa redenção está mais perto de que quando abraçamos a fé. Mas tem gente que não está nem aí. Está nem aí. Está ligando para se aproximar de Deus, buscar a Deus. E Paulo está falando aqui da natureza pecaminosa, né, que está em evidência. Continuando aqui. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Se referindo aos judeus, aos gregos, a todos que permanecem sem querer buscar Deus. Né? Aí Paulo vem dizendo as características. Não há quem faça o bem, não faz o bem. A garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, os pés são ligeiros para derramar sangue, em seu caminho há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. A característica que Paulo está dizendo aqui, dos que não buscam a Deus. Medita nisso direitinho, reflete direitinho. Não dá para tecer comentário de um por um. O tempo não me ajuda também. Aí você diz, pastor, eu preciso não começar a abordagem mais cedo. Irmão, é tanto questionamento, né? Eu me lembro que eu vejo de vez em quando atrás de um caminhão. É fácil falar de mim. Vem ser eu, alguma coisa assim, né? É por aí. A abertura foi uma excelência, né, do programa, foi boa. E o tempo, quando eu começo a ministrar a palavra, rápido, o tempo voa. Mas vamos para frente. Depois a gente volta, isso aqui não tem problema. Mas pelo menos serve de um norte para você que gosta de ler a Bíblia. Né? Porque a Corda da Bênção é um programa para quem gosta de ler Bíblia, quem gosta de orar. A oração está curta aqui no programa, vai aumentar. Vamos voltar a orar mais tempo. Né? Mas é um programa de crente. Por isso que eu não tenho patrocínio político, por isso que eu não tenho patrocínio de grandes empresários. Eu tenho irmãos que ofertam, que tem um comércio, como o irmão Renato da Raionete, o irmão Joel da borracharia, tem um porteiro que ajuda, tem um irmão que está aposentado e salvou para me ajudar aqui, uma oferta que eu, somando com um pouco que tenho, vai me ajudar a pagar 2 parcelas, né, de fevereiro, de março, né, abril e maio está em aberto, ainda por enquanto. E tem vocês que ofertam para o programa, me ajudam a pagar a rádio. Tem vocês que são ofertantes. Porque o Acorda Bênção não é um programa publicitário, não é um programa mundano, esportivo, publicitário até. Só investe quem é tocado por Deus, para que essa obra não pare, porque a essência aqui é espiritual, é a palavra, não é oba-oba, tome benção, receba vitória, lelelê. Se o senhor disser, diga assim, amar, eu digo. Mas ele me chamou para um ministério que o senhor me deu de reeducar o povo biblicamente, teologicamente, doutrinariamente. E eu digo isso com humildade, sentindo peso nas costas da responsabilidade. Louvado seja Deus. Por isso que, por outro lado, também tem muita gente que não escuta muito. Observe que as visualizações no YouTube são poucas. As visualizações no Instagram são poucas. As visualizações no Facebook são poucas. Comentários, baixinho, like, pouca gente faz assim. Porque não é o que faz o povo dar glória. Aleluia! Mas é como eu digo nas igrejas, que às vezes me chama para pregar, uma raridade. Eu não sou pregador de fazer a tampa da chaleira voar. Mas se prestar atenção ao que eu falo da palavra,
Aí voa a tampa da chaleira, voa a chaleira, voa o fogão. Olha, se brincar até a cozinha vai para os ares. Porque a palavra de Deus por si só é poderosa. Aleluia. Voltando a Romanos 3. Ora, nós, versículo 19, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Eu acho que eu termino aqui Romanos 3. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, sendo testemunho da lei e dos profetas. Isso aqui é forte. Porque a gente vai ver lá no capítulo 4, que quando Deus chamou Abraão na incircuncisão. E Abraão não foi justificado pelas obras, mas pela fé. A gente vai aprender isso mais detalhe no capítulo 4. E a palavra de Deus diz que a justiça de Deus, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída por causa da lei, das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão. Anulemos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Estabelecemos a lei. Porque a lei, que a gente tem como, a lei de Deus é pesada, mas a lei é a palavra. Salmo 119, do versículo 1 ao 10, você vai ler que a lei é a palavra. Que quando chega o Novo Testamento, é o Evangelho de Jesus. 2 Tessalonicenses, observe aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, quem não obedece ao Evangelho de Jesus Cristo, por castigo, padecerá eterna perdição ante a face do seu poder. A palavra evangelho, lei, um evangelho no Novo Testamento, que significa boas novas. É a forma adjetiva no grego, né? Boas novas. É o substantivo, evangelho. E evangelho significa norma, regra, doutrina, que é a mesma lei do Velho Testamento. Salmo 119, do versículo 1 ao 10, testemunho, ordenança, mandamento, juízo, preceito, que é o que nos ensina a verdade. Agora, é por ela que seremos justificados? Não, porque a gente não consegue viver o Evangelho, a gente não consegue viver a lei toda. O Evangelho a gente consegue viver.
Mas por isso vamos descartar? Não. Ao contrário, serve a aplicação dele em nossa vida de termômetro da nossa crença e da nossa confiança, da nossa relação com o divino. Então a chamada ao arrependimento do pecado, a chamada ao compromisso com Deus é o que pesa. Foi esta carta que Lutero leu e fez ele colocar as 95 teses no castelo de Wittenberg, na Alemanha, onde ocasionou a famosa, histórica, revolucionária, incontestável, abençoadora reforma protestante. Há muita coisa que a igreja evangélica, principalmente no Brasil, meu Deus, no Brasil, no mundo todo, precisa melhorar. Na Europa mesmo, que foi berço evangelístico, meu Deus, precisa avivar ali, Senhor. E no Brasil, a igreja precisa melhorar, a igreja brasileira precisa melhorar a sua aparência evangélica, sua característica evangélica, seu perfil evangélico, sobretudo cristão, né? Porque quando eu falo de evangelho, eu estou falando do movimento ecumênico protestante do século XX, lá, ano 1902 na Europa, surgiu ali o movimento evangelical. Estou falando de cristianismo, de verdade. Não é? Eu me refiro à evangélica porque são supostamente frutos da reforma protestante, né? Mas o cristianismo, que é o que de fato deve ser autenticado em nós. Muita gente dizendo, eu não sou evangélico, sou cristão. Amém. Mas seja um cristão. Se é evangélico, seja um evangélico cristão. Se é protestante, seja cristão. Se é religioso, seja cristão. Porque religião, identidade denominacional, identidade religiosa não salva. Seja cristão, seja seguidor de Cristo. Observe que é o evangelho de Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 ao 9. Perceba que Jesus disse, quem crê em mim, disse Jesus, crê nele. Como diz a Escritura. Jesus diz, quem crê nele tem a vida eterna. Aleluia. É seguir Jesus. Ser cristão é seguir Jesus. Seguir Jesus é estar atento aos seus ensinamentos, às suas verdades, aos seus princípios, aos seus valores, à sua palavra. Amém? Eu vou ficando por aqui na live. A gente volta só para as rádios. Olha, baixa o aplicativo da Rádio Acorda Bênção aí no teu celular. Baixa também o aplicativo da Rede Cristã Brasil no teu celular. Se porventura não estiver aqui na 100.7 em outro tempo, estarei nelas com certeza. Amém? E se eu não estiver aqui nem nelas, é porque Jesus preparou e guardou. Amém? Glória a Deus. Mas baixa o aplicativo da Rádio Acorda Bênção e da Rádio Rede Cristã no teu celular, tá certo? Eu vou encerrando aqui a live e vou ficar só nas rádios, porque eu só tenho 6 minutos para terminar o programa e a gente termina com oração. Pai do Senhor, povo de Deus, abençoado em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Glória a Deus. Era para eu ter deixado já na agulha aqui o hino, mas botei agora. Enquanto eu me disperso, vocês vão ouvindo aí providenciar.